eu já quero deixar você preparado para colocar aí na sua agenda. Queridos, nós estamos no nosso tema de volta à palavra. E falta só um profeta do Antigo Testamento para encerrarmos o Antigo Testamento todo. Que jornada, hein? Olha que bênção. Semana que vem Malaquias e encerramos todo o Antigo Testamento nessa nossa viagem panorâmica sobre a palavra de Deus. E hoje estamos nós aqui com o livro de Zacarias. Um famoso, talvez um dos mais famosos chelistas, conhecido como Pablo Casals, ele, quando tinha 95 anos de idade, treinava 6 horas por dia. E perguntaram para ele por que ele fazia isso, treinar 6 horas por dia. Ele já era um dos grandes nomes da música. Ele disse o seguinte: porque o que eu faço hoje pode me tornar um pouco melhor amanhã. E há sempre um espaço para a gente melhorar. É maravilhoso pensar alguém que já é um artista de alto desempenho, entender que sempre há um espaço para a gente tomar decisões sábias hoje, visando o que queremos alcançar amanhã. O livro de Zacarias, do profeta Zacarias, trata exatamente desse assunto. O desafio desse profeta, a exortação desse profeta para que o povo reconstruísse o templo em Jerusalém, era ao mesmo tempo a oportunidade para que eles pudessem pavimentar o futuro, indo ao encontro das mais preciosas promessas messiânicas que o Senhor tinha anunciado. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Zacarias, no capítulo 1, a partir do 1º versículo. No 8º mês do 2º ano de Dario, ou Dário, depende da transliteração, rei da Pérsia, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Quando nós estamos meditando nos profetas, estudando os profetas, e particularmente os chamados profetas menores, nós temos uma sensação de que vivemos um déjà vu em cada livro, porque parece que a mensagem do profeta é a mesma: dê ouvidos a Deus, se arrependa dos seus maus caminhos e volte para o Senhor. Aliás, você poderia até escrever isso como subtítulo de cada livro do profeta do Antigo Testamento: arrependa-se, volte para o Senhor. Mas quando colocamos cada um desses livros no seu contexto histórico, nós percebemos que caímos nesse equívoco de que não passa de uma série de repetições, porque nós lemos esses livros e meditamos nesses livros como uma produção literária, como um gênero literário. Eles estão organizados na nossa Bíblia como livros de profetas, estão lá numa seção de gênero literário. Mas na história nós sabemos que estes profetas que encontramos e que lemos, eles surgiram em pelo menos 4 períodos diferentes da história de Israel. Por exemplo, o primeiro grupo de profetas, eles surgiram quando o povo de Israel estava passando por uma divisão: Reino do Norte e Reino do Sul. E todos os reis do norte foram considerados por Deus ímpios, reis maus, desaprovados por Deus. Por quê? Porque eles continuaram teimosa e obstinadamente promovendo a divisão de onde estava Jerusalém,
onde estava o templo de Deus, onde estava a adoração de Deus, o lugar que Deus tinha determinado para que o seu nome fosse invocado. Então Deus levanta um grupo de profetas que continuamente diz a Israel do Norte, as 10 tribos, se arrependam, mudem os seus caminhos, voltem para o Senhor. Mas eles ouviram? Eles não ouviram. E a consequência disso é que em 722, eles foram levados pelo cativeiro para o exílio assírio. E então, o reino do sul, Judá e Benjamim, as 2 tribos ali, ficaram chamadas de Judá, porque era a maior tribo, recebem agora profetas dizendo: vocês viram o que aconteceu com eles, que não deram ouvidos à palavra de Deus, foram levados no cativeiro assírio? Abra o olho, se convertam, voltem para o Senhor. Eles ouviram? Não ouviram. Então em 586, Nabucodonosor invade, representando a Babilônia, invade Jerusalém e leva agora o povo de Judá, reino do sul, para o cativeiro. Mas quando o cativeiro começa, Deus levanta um outro grupo de profeta para dizer como eles deveriam se portar durante o período do cativeiro. E agora, 70 anos se passam, e depois desses 70 anos eles estão voltando agora como cumprimento das profecias anunciadas, pelos oráculos anunciados, como por exemplo por Jeremias, que depois de 70 anos eles retornariam àquela terra, e eles estão voltando. E eles voltam em aproximadamente 50 mil pessoas, não eram muitas pessoas, com uma missão: reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém, reconstruir as suas vidas. Mas eles iam se desanimando, por várias razões. Nós vimos no livro de Ageu que uma das razões por que se desanimaram foi a oposição das pessoas que moravam ali, que passaram a sabotar a obra. E mais que isso, a comparação. Os mais antigos ficavam olhando para a fundação que eles tinham lançado e diziam: puxa, mas que templinho furreca é esse que vocês estão fazendo? Nós lembramos do templo de Salomão. E eles desanimaram com aquela comparação. E mais ainda, nós sabemos do livro de Esdras que eles ainda compraram, influenciando o imperador, um edito, um documento oficial proibindo a reconstrução do templo. Então veja, em 4 períodos diferentes, Deus levanta profetas para anunciar a sua mensagem. Mas em todas elas, nós poderíamos sintetizar que a mensagem é exatamente essa que encontramos aqui, quando Zacarias olha pelo retrovisor da história e vê o que aconteceu com seus ancestrais. Veja só: o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Os pais de vocês erraram. Sabe, nós criamos algumas ideias, algumas pessoas chamam isso de corrente psicocultural. Vovô fazia isso, papai fazia isso e eu faço isso. Não é porque algo acontece na sua família de geração em geração que significa que esteja certo. Algumas vezes é preciso que haja uma ruptura com o que acontece na sua família, porque não é o que Deus aprova. E esse era o caso de Israel e de Judá. Eles justificavam seus desvios seguindo o mesmo padrão de comportamento dos seus ancestrais. E Deus deixa claro através do profeta aqui: não, os pais de vocês erraram, e vocês podem fazer melhor que eles. E qual era a chave? Voltem para mim, venham para mim, e eu me voltarei para vocês. É interessante que no Novo Testamento, Tiago, irmão do Senhor, repete a mesma ideia. Ele diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Na literatura profética, esse padrão é contínuo. Eu não quero discutir teologia sistemática nesse momento, nós estamos apenas fazendo uma consideração de teologia bíblica. Emerge do texto esse convite contínuo: você, volte para Deus, porque se você volta para Deus, Deus continuamente está com seus braços abertos para receber você. Você pode escrever no topo de cada livro de profeta: volte-se para Deus e Ele se voltará para você. O profeta, fazendo
esse grande desafio para aquela comunidade agora, porque eles pararam de construir o templo. Você se lembra disso por pelo menos 16 anos, apenas a fundação está lançada. Ele quer estimular essas pessoas a retomarem a obra, porque na mensagem de Zacarias, como disse, reconstruir o templo era construir o futuro. Reconstruir o templo, agir no presente, fazer alguns sacrifícios pessoais no presente, abrir mão de algumas coisas no presente, ter calo na mão no presente, significava abrir a porta para o Messias que viria no futuro, exatamente naquele templo. Que maravilha isso! E ele nos dá uma pequena genealogia. Zacarias se apresenta dizendo que ele é Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. O nome Zacarias significa Iavé se lembra. Iavé se lembra. E Baraquias significa Iavé abençoa. O Senhor se lembra e o Senhor abençoa. Quão significativo é isso? Para esse povo que viveu num cativeiro por 70 anos, distante de Deus, distante da sua terra, distante do templo, e que agora enfrentava dificuldades imensas ali em Jerusalém, uma cidade destruída, uma cidade cheia de problemas e dificuldades. Nós sabemos que o fato deles terem parado de construir o templo, Ageu nos explica, que fez com que os empreendedores não colhiam o que plantavam proporcionalmente, plantavam, não colhiam na mesma proporção. Que os aristocratas, aqueles que tinham recursos, segundo Ageu, eles se vestiam, mas não se aqueciam, eles comiam, mas não saciava a fome, eles bebiam, mas continuavam com sede, um vazio existencial. E os trabalhadores assalariados recebiam, e era como se colocasse o dinheiro deles num bolso furado. Por quê? Porque eles pararam de colocar Deus como a sua grande prioridade. Eles estão sofrendo. Será que Deus se lembra de nós? Essa era a pergunta. Quando nós estamos sofrendo, enfrentando dificuldades, quando nós estamos vivendo uma espécie de limbo pessoal, crise na nossa casa, financeira ou relacional, ou crises existenciais, questionamentos aqui dentro do peito, a gente começa a ter essa sensação: será que Deus se lembra de mim? E aí surge um profeta, e o nome dele é: o Senhor se lembra de você. E o nome do pai dele é: o Senhor abençoa você. Só na genealogia nós já somos encorajados em saber que Deus se lembra e que Deus abençoa. E então esse profeta, que é um dos mais citados no Novo Testamento e é o mais longo profeta menor, ele é citado mais de 40 vezes no Novo Testamento. Jesus, inclusive, faz uma referência a ele que não aparece nesse livro, nem na história em Esdras, mas se Jesus disse, você pode ter certeza que isso aconteceu. Jesus conta o seguinte, abre Mateus capítulo 23, versículo 35, por favor. Mateus 23, 35. Jesus diz sobre Zacarias assim: sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. É muito dramático isso que Jesus diz, porque Jesus conta que esse profeta chamado Zacarias, embora o livro dele homônimo não diga, nem Esdras conte isso que é contemporâneo, mas Jesus nos dá uma informação muito preciosa e dramática. Zacarias foi assassinado. E isso deveria nos fazer perguntar por que esse jovem profeta foi assassinado. A mensagem dele é uma mensagem positiva. Alguns profetas eram muito duros na sua linguagem. Eram profetas assim que eles esmirilhavam a sua audiência. Mas Zacarias não. Ele é um profeta simpático. Nós veremos daqui a pouquinho que a mensagem dele é uma mensagem positiva, encorajadora. Por que mataram ele? Sabe por quê? Porque esse mundo e todos os sistemas desse mundo, eles odeiam aqueles que verdadeiramente servem a Deus. Não é o que você diz, não é o que você faz, é quem você é. Será que houve alguém mais perfeito que Jesus, o nosso Salvador?
Alguém capaz de fazer as mais lindas maravilhas sobre essa terra? Curar os cegos, os coxos, os leprosos, ressuscitar os mortos. E o que fizeram com ele? Eles o crucificaram. E Zacarias, apesar de ser um profeta, que traz uma mensagem positiva de encorajamento, ele foi morto no próprio templo que ele encorajou a ser reconstruído. Mas não se preocupe, porque Deus sempre tem uma recompensa maravilhosa para aqueles que se afadigam servindo Ele com sinceridade. Jesus não esqueceu de Zacarias. E nós sabemos que ele era muito jovem. Vamos voltar lá no livro de Zacarias, no capítulo 2, versículo 4. Zacarias 2, 4. Aqui ele está tendo uma visão, e dentro dessa visão um anjo atribui essa mensagem e diz assim: ele disse: corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Corre e fala a este jovem. A maioria dos estudiosos concorda que Zacarias era um adolescente, provavelmente 17 anos, quando Deus o levantou para anunciar a sua mensagem. Mas não é raro Deus usar pessoas tão jovens assim. Jesus usou os seus discípulos. A gente, quando assiste os filmes de Jesus, a gente vê aquele pessoal barbado, né? Perna peluda. Mas quando nós estudamos a cronologia, nós vemos que o mais velho dos discípulos era Pedro, era o único casado dentre eles. Portanto, todos os outros discípulos de Jesus eram muito jovens, eram adolescentes. E o que dizer de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego? Todos eles adolescentes. Isso torna bastante sensível a mensagem do livro, porque quer dizer que quanto mais cedo eu faço escolhas no presente, escolhas de fazer o que é certo, de fazer o que é correto, escolhas de disciplina, isto é, de abrir mão de pequenos prazeres momentâneos, visando algo que eu desejo maior, melhor, lá no futuro, mais eu vou colher os dividendos. Quantos adolescentes temos aqui? 17, 16 anos, por favor, levanta a sua mão. Veja, Deus deseja usar a sua vida. Agora, você precisa ter a coragem e a ousadia de fazer escolhas certas neste momento. Porque os estudos mostram o seguinte, que as principais escolhas que você faz durante os dias da sua adolescência podem afetar o resto da sua vida. Então hoje, não espere, não aguarde amanhã, hoje faça escolhas certas na sua vida. E a mensagem que nós podemos ver desse jovem pregador é uma boa notícia para todos nós, viu? Para todos nós, que é a seguinte: ninguém é tão jovem que Deus não possa usar, e nem tão velho que Ele não possa usar. Ele usa. Deus usa quem está disposto. Deus usa quem está com vontade. Então você pode dizer: eu já passei da adolescência, não tem problema. Deus deseja usar quem está disposto. E então o jovem profeta, para motivar aquelas pessoas a voltarem a plantar sementes boas, para que pudessem colher amanhã, para que pudessem colher a melhor bênção com a qual eles sonhavam, que era a vinda do Messias, ele embarca, meus queridos, no que eu chamo de uma montanha russa de informação. Por exemplo, o Ageu tem uma mensagem objetiva, linear: olha, vocês não estão colhendo pouco, porque vocês não estão construindo o templo, pá, pum, bola. Mas Zacarias, além de ser um dos livros mais longos, ele é uma montanha russa de informação e de revelação. Em uma noite, ele tem 8 visões. Uma noite. Você já teve aquela noite que você tem um sonho atrás do outro?
um sonho atrás do outro, e você acorda de manhã até suado e fala: me vê um café duplo aí. Essa noite foi demais, sonhei a noite inteira. Zacarias, a noite inteira, 8 visões. E as visões, meus amigos, não dá nem tempo aqui da gente tratar de todas elas. Mas ele trata a sua comunicação assim. Depois das visões ele tem 4 mensagens, depois ele tem 2 mensagens sobre a vinda de Cristo, primeira vinda de Cristo, segunda vinda de Cristo, tudo nesse livro. Por que é uma montanha russa? Eu vou te dizer por quê. Porque a vida é uma montanha russa. A vida é cheia de altos e baixos. Não temos a menor ideia do que acontece amanhã, na economia, na política. Não sabemos o que acontece na saúde, a vida é uma montanha-russa. Eu nunca gostei muito de montanha-russa. Quando eu passeio com os meus filhos, com a Julie, e a gente vai a algum parque temático que tem montanha-russa, eu faço de tudo. Eu fico com as mochilas, deixa comigo, para não ir. E uma dessas vezes a Julie falou: você não vai? Eles indo assim, todos bonitinhos. Aí ela olhou para mim, veja a ousadia, é que ela não está aqui, então eu vou falar. Ela olhou para mim e fez assim: aí mexeu com o meu brio. Mas eu tenho um trauma desse negócio, gente, porque quando eu era adolescente, tinha um parque, nem existe mais, era o Play Center. Quantos aqui se lembram do Play Center? Assim a gente descobre a idade de todo mundo. Play Center. Eu fui nesse Play Center, eles estavam lançando um looping. E, puxa, eu era um adolescente muito introvertido. E eu precisava ir no banheiro, não quis contar para ninguém, todo mundo entrou na fila, chegou a hora de ir para o looping. Eu não gosto de falar sobre esse assunto. A mensagem de Zacarias é uma mensagem assim, que você entra e ele vai viajando. Vamos rapidamente, panoramicamente, considerar as visões que ele apresenta. Ele tem primeiro a visão de cavalos entre murtas, ou entre arbustos num vale. Ele tem a visão de 4 chifres e 4 artífices que vão quebrar esses chifres. Ele tem a visão de um homem com um cordel de medir, que vai medindo as muralhas de Jerusalém. Ele tem a visão da purificação do sacerdote Josué, ou Jesua, depende da tradução, é o mesmo nome. Ele tem então depois a visão de um castiçal de ouro e de 2 oliveiras. Depois ele tem a visão de um rolo, como se fosse uma Bíblia flutuando, voando, imensa na frente de todas as pessoas. Depois ele tem uma visão assustadora de uma mulher dentro de um cesto, um negócio doido, deixa para lá. E ele tem a visão depois, a última visão, novamente, dos 4 carros no final desse conjunto de visões. Eu vou destacar apenas algumas para o tempo que nós temos aqui. A primeira visão que ele tem é que esses cavaleiros, possivelmente angelicais, eles estão andando num vale, onde tem esses pequenos arbustos. E o que ele quer dizer com isso? Essa visão dele é tão importante. Ele quer dizer, por favor, preste muita atenção nisso. Ele quer dizer que o desencorajamento que aquele povo estava vivendo em Judá não era apenas fruto de questões políticas, sociais, econômicas, que por trás daquele desencorajamento existia um mundo espiritual que não pode ser acessado com os olhos nus. Que aquela luta que eles estavam vivendo ali, por trás dela existiam seres celestiais se digladiando. E o que ele estava vendo era uma patrulha celestial, uma patrulha enviada por Deus espiritualmente, que ronda por toda a terra. E que no diálogo espiritual, esses seres angelicais perguntavam para Deus se ele ia fazer a justiça em favor daquele povo, e Deus disse sim. Esse cativeiro de 70 anos acabou para eles, e eles vão reconstruir o templo. E Jeremias queria dizer àquelas pessoas exatamente isso. Ele queria dizer o seguinte: vocês não estão enxergando que por trás desse desencorajamento e desânimo que vocês estão vivendo, existe uma luta espiritual, mas a boa notícia é que o Senhor é o Senhor dos exércitos, e Ele está ao seu lado.
Ele está a seu favor. E essa é a razão porque você pode, e mais do que pode, deve reconstruir o templo. A outra visão que nós temos aqui, que é bastante sugestiva, é uma visão sobre o sumo sacerdote Josué. Veja você que na visão de Zacarias, o sumo sacerdote, o principal sacerdote, ele tem as suas vestes sujas. E ele está sendo acusado por quem? Satanás. Se você não leu, depois leia. Satanás. Quando você tem uma comunidade inteira e o líder desanima, o que acontece com a comunidade? A comunidade desanima. Líder desanimado em qualquer frente é desânimo garantido de todas as pessoas que fazem parte daquela comunidade. Como eles pararam de reconstruir o templo, nós podemos dizer sem sombra de dúvida que o sumo sacerdote Josué estava desanimado, desencorajado. E o governador Zorobabel estava desanimado. E a obra parou. Por trás do desânimo visível de Josué, que as pessoas podiam constatar, por trás daquele desânimo existia uma batalha, existia uma opressão espiritual. Na visão de Zacarias, as vestes do sacerdote estavam sujas pelos seus pecados. E Satanás, acusador, adversário, estava acusando ele. O que ele estava acusando? Ora, ele estava dizendo o seguinte, meus queridos: você não tem qualificação para reconstruir o templo. Veja as suas vestes. Veja como você está sujo. Veja os seus pecados. Você não tem condição de liderar esse povo e cumprir essa tarefa. Mas na visão de Zacarias, Deus dava uma ordem aos anjos. Os anjos vinham ao encontro do sumo sacerdote e limpavam, trocavam a roupa dele. Ele ficava limpo, puro, cristalino, pronto para fazer a obra de Deus. Qual é essa mensagem? É a mensagem da graça e da misericórdia de Deus, que não importa quão sujo tenha sido o meu pecado e o seu pecado, a graça de Cristo é suficiente para nos purificar, para nos dar uma nova chance, um novo recomeço. E foi essa mensagem que veio ao encontro do profeta para apresentar ao sumo sacerdote Zacarias. Mas há uma outra pessoa aqui. A outra pessoa que nós encontramos é Zorobabel. Zorobabel está atrelado a uma outra visão, que estão comigo aí, digam amém. Eu disse que é montanha-russa isso aqui. A outra visão que ele tem são duas oliveiras. E dessas duas oliveiras saem o azeite. E desse azeite, um castiçal acendia. Veja, Deus, o Senhor, tinha estabelecido Israel para ser luz do mundo antigo. E nessa visão, Deus estava dizendo: quem vai dar o combustível necessário para que Israel seja luz do mundo sou eu. E lá naquele contexto é uma mensagem para Zorobabel. Era uma mensagem assim: Zorobabel, o meu espírito vai estar agindo na sua vida. E é naquele capítulo dessa visão que nós lemos as seguintes palavras: não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Veja o encorajamento para o sumo sacerdote e o encorajamento para o governador. Josué, Zorobabel, o Senhor dizendo: os seus pecados estão perdoados e você está empoderado pelo meu espírito. No Novo Testamento, nos dias em que nós vivemos, Jesus nos comissionou para sermos luz do mundo. E talvez você pense: mas como nós vamos fazer isso? Com que energia vamos fazer isso? Com que recurso vamos fazer isso? Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito de Deus agindo em você, através de você, que faz de você luz do mundo.
Veja que bênção! Perdão e poder espiritual. E este jovem encoraja essas pessoas, por meio dessas visões, para que eles tenham essa clareza de que essa disciplina era a ponte de onde eles estavam e onde eles deveriam chegar. Em outras palavras, as visões eram uma mensagem para dizer: veja, Deus está com você. Deus está a seu favor, te dando uma nova oportunidade para você recomeçar, para você reconstruir o altar de Deus. Agora veja onde você quer chegar. Faça a sua parte. Achegue-se a Ele. E no contexto era calo na mão, bloco, cimento, areia. Vamos à luta, porque Deus é por nós. Não desanime, não despreze os pequenos começos. Vamos em frente. Uma das coisas que são discutidas no texto de Zacarias é um questionamento que o povo faz para ele, mas pergunta para o Senhor se a gente deve continuar jejuando. Muito interessante, porque desde o cativeiro babilônico, eles jejuavam todo ano para lamentar e lembrar daquilo, e Deus diz assim: quando vocês estão jejuando, vocês não estão jejuando para mim, estão jejuando por vocês. É um exercício de autocomiseração. E aí no livro de Zacarias, ele desnuda a beleza do Evangelho, que é festivo, porque ele faz um convite: vamos celebrar o presente, não lamentar o passado, vamos reconstruir o templo de Deus, vamos servi-lo com alegria, porque Ele purificou-nos dos nossos pecados e nos encheu do poder do Seu Espírito. Que convite, que mensagem poderosa é essa? E a pergunta então que vem ao nosso encontro é a seguinte: se o Senhor se lembra, Zacarias, se o Senhor abençoa, Baraquias, nós precisamos, motivados pela revelação de Deus, empoderados pelo poder do Espírito, fazer o certo que devemos fazer hoje, para que possamos colher amanhã as bênçãos mais desejadas da nossa vida. Como é que está a sua vida espiritual hoje? Hoje. Quais são as escolhas que você está fazendo hoje na sua vida? O que você está plantando hoje? Veja, não espere mágica. Não espere mágica. É o que você está plantando hoje. A médio, longo prazo, você vai colher disso. A sua vida financeira. O que você espera da sua vida financeira? O que você está plantando hoje. Da sua família. O que você espera da sua família? O que você está plantando hoje? O que você está fazendo hoje? Da sua carreira. Porque veja, não vai acontecer uma mágica lá na frente. Entenda isso. Deus não é mágico. A mágica é apenas uma desculpa para as pessoas que estão iludidas. Deus levanta profetas como Zacarias para dizer: eu me lembro de você, filho de Baraquias, eu abençoo você. Mas tem alguma coisa que você tem que fazer hoje. Comece hoje. Comece agora. Eu vou encerrar a nossa prosa aqui com uma leitura breve. Eu não conheço ninguém que conseguiu realizar seu sonho sem sacrificar feriados e domingos pelo menos uma centena de vezes. Da mesma forma, se você quiser construir uma relação amiga com seus filhos, terá que se dedicar, superar o cansaço, arrumar tempo para ficar com eles, deixar o orgulho de lado e o comodismo. Se quiser um casamento gratificante, terá que investir tempo, energia e sentimento nesse objetivo. O sucesso é construído à noite. Durante o dia você faz o que todos fazem, mas para obter um resultado diferente da maioria, você tem que ser especial. Se fizer igual a todo mundo, obterá os mesmos resultados. Não se compare à maioria, pois infelizmente ela não é modelo de sucesso para ninguém. Se você quiser atingir uma meta especial, terá que estudar no horário em que os outros estão tomando chopp e comendo batata frita. Terá que planejar enquanto os outros permanecem à frente da televisão. Terá de trabalhar enquanto os outros tomam sol à beira da piscina. A realização de um sonho depende da dedicação. Há muita gente que espera que o sonho se realize por mágica, mas toda mágica é ilusão,
e a ilusão não tira ninguém de onde está. Em verdade, a ilusão é o combustível dos perdedores. Porque quem quer fazer alguma coisa encontra um meio, e quem não quer fazer encontra uma desculpa. Como você deseja que a sua vida venha a ser? Deus tem bênçãos maravilhosas reservadas para nós. E quando nós olhamos para o texto de Zacarias, veja o capítulo 9, versículo 9, o último texto. Ele profetizou, 500 anos antes disso acontecer. Ele disse assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Os evangelistas descrevem exatamente esse episódio, quando Jesus, no conhecido Domingo de Palmas, entrou em Jerusalém, aclamado, montado sobre um jumentinho. E por que aconteceu isso? Porque Deus soberanamente organizou as coisas e decretou que isso aconteceria à medida que aquele povo lá atrás assumisse a sua responsabilidade de reconstruir o templo. O que podemos fazer hoje para colher melhores frutos amanhã? Vamos ficar em pé.